Fala, meus amores! Como é que estão vocês, futuros aprovados? Galera, quando eu digo a vocês que a gente não perde tempo e que a gente é o curso mais atualizado do Brasil, a gente prova. Prova agora da FGVzinha, realizada dia 8/2/2026. A gente já está trazendo aqui um dos cargos para a gente comentar. Uma prova bastante interessante. Você vai ver que vai ter algumas questões que eu vou resolver através de mais de uma maneira, tá? Então, fiquem ligados porque essas questões, esse tipo de questão vai ser cobrado em sua prova. É por isso que a gente não deixa passar nenhuma prova. Saiu a prova, a gente já pega e traz o gabarito comentado, tá? Aqui a gente vai fazer a resolução da prova passo a passo. E galera, vai no canal, deixa o like, curte e compartilha. Isso é muito importante pra gente. Então, vamos embora. E galera, o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora destruir a banquinha FGVzinha. Galera, a primeira questão, ó, tá aí. Assistente Legislativo FGV 8/2/2026, Assembleia Legislativa de Rondônia. A questão diz o seguinte, ó. Considere a afirmação: se o cozinheiro é competente, o almoço não vai atrasar. A negação dessa afirmação é, vamos lá, ó, eu tenho aí uma proposição formada por que conectivo? Se então, né? É a condicional, ó. Eu tenho o se aqui, o então, ó, ele está subentendido. Se o cozinheiro é competente, então o almoço não vai atrasar. E professor, como é que eu nego o sim então? Galera, a gente tá cansado de saber, ó. A negação do sim então é o marido safado. Professor, o que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda, ó. Toda vez que eu for negar o sim então, eu mantenho a primeira parte, tiro o se então e coloco o e nego a segunda. Então, ó, você já sabe que para negar o sim então, você tem que trocar por e. Então, ó, onde tem o aqui tá fora, onde tem o aqui tá fora. Só que como é que eu vou negar o sim então? Eu mantenho a primeira, ó. A primeira é essa parte aqui que tá entre o se e o então, ó. O que tá pintado aí de amarelo. Mantenho a primeira, ó. O cozinheiro é competente, ó. Aqui aparece o cozinheiro não é competente. O certo é o cozinheiro é competente, ó. O cozinheiro é competente. Beleza. Só que quando eu for negar o sim então, eu troco ele por e, ó. Troquei aqui ele por e. E vou fazer o que, professor, agora? Vou negar a segunda. O que é a segunda? Quem está depois do então. Essa parte aí que está pintada de laranja, ó. Eu vou negar a segunda. Só que cuidado, essa frase já tem um não. Quando eu negar o almoço não vai atrasar, quando uma frase tem um não e eu vou fazer a negação, é só retirar o não. Então, qual é a negação do almoço não vai? Vai ficar o almoço vai atrasar. Galera, questãozinha aqui, ó, de número 2. Eu já fiz várias questões como essa aqui dentro do curso. São aqueles probleminhas de tabelas de dupla entrada. Você pode até fazer de uma maneira desorganizada. Mas ele pode trazer, por exemplo, 6 informações. E aí, para você ficar na hora da prova com algo desorganizado, não vale a pena. Então vamos ler a questão.
A questão diz o seguinte, ó. Um rádio fez uma pesquisa para conhecer melhor o seu público ouvinte. Ao todo, 240 pessoas foram entrevistadas. Do total de entrevistados, 100 eram mulheres e 136 pessoas, ouvem a rádio. Constatou-se também que apenas 6 mulheres não ouvem a rádio. Dos homens entrevistados, o percentual daqueles que ouvem a rádio é de... Vamos lá. Galera, esse tipo de questão, que ele traz 4 informações, 4 conjuntos, e eles 2 a 2 não têm elemento em comum, você monta uma tabela. Por exemplo, professor, você tem aqui, ó, conjunto de quem? Das mulheres e conjunto dos homens. Não tem elementos em comum. Conjunto de quem? Dos que ouvem rádio e dos que, o quê? Não ouvem rádio. Ele traz 4 conjuntos e esses conjuntos 2 a 2 não tem elementos em comum. Você vai montar uma tabela. Aparece, e a gente já resolveu várias. Homem e mulher, fuma e não fuma. Homem e mulher, nasceu em São Paulo, não nasceu em São Paulo. Faz a tabela de dupla entrada. Ó, eu já deixei aqui organizado, mas na prova você faz aquela tabela que a gente chama de tabela chinfrim. Ó, deixei aqui organizado, bem bonitinho. Vamos lá. Ao todo são quantas pessoas? 240. Então, ó, 240 aqui. Eu vou fechar o total na linha e na coluna. 240. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. E aí ele diz, ó, 100 eram mulheres. Então, isso aí é o total de mulheres. Ó, mulheres, o total, 100. Galera, aí vai ficar fácil. Por quê? Ó, ao todo, não são 240 pessoas. Se 100 são mulheres, o resto é homem. 100 e quanto? E 40. É só fazer 240 menos 100. Beleza? E aí ele diz, ó, 136 pessoas ouvem a rádio. Então, ó, o total de pessoas que ouvem a rádio, ó, 136. Beleza? Só que veja, o total aqui, 240. Se 136 ouvem, o resto não vai ouvir. É só eu pegar quem? Aqui, ó. É só pegar 240 menos 136. E isso vai dar quanto, gente? Vai dar 104. Você não tem 240? Se 136 pessoas ouvem, o resto não vai ouvir. 104. Beleza? E aí ele diz, ó, constatou-se também que o quê? 6 mulheres não ouvem a rádio, ó. Ou seja, ó, vamos lá. É mulher e não vai ouvir a rádio, ó. Tá aqui. É mulher e não ouve o quê? A rádio. Então, ele diz que são quantas? 6. Gente, agora é brincadeira de criança, ó. Vou botar até com outra cor, ó. Agora é brincadeira de criança. Ó, se eu somar esse cara com esse cara, tem que dar 100. Como aqui já tem 6, para 100 falta quanto? 94. Ó, o cara que eu vou botar aqui, somado com 6, tem que dar quanto? 104. Quanto somado com 6 dá 104? 98. Ó, o cara que eu colocar aqui, somado com 94, tem que dar 136. Ou então você pode pensar assim, ó. O cara que eu vou colocar aqui, somado com 98, tem que dar 140. Ó, 98, falta quanto para 140? Falta quanto? 42.
42. Vou botar até com outra cor, ó. Se eu pegar 42 somar com 94, dá 136. Pronto, fechou a tabela. Só que, o que é que ele pediu aí pra gente? Vamos lá. Ó, dos homens entrevistados, galera, quem é o total de homens? 140. Qual o percentual que houve rádio? Gente, você pode fazer assim, ó. 140, que é o total de homens entrevistados, ó, é 100%. Só que ele quer saber, no meio desses 140 homens, que é os homens entrevistados, quantos ouvem rádio? Ó, homens que estão ouvindo rádio são quantos? 42. Pronto. 42 aqui é X. Pronto. É só multiplicar aqui, ó, cruzado, né? Ou seja, quanto menos pessoas, menor é a porcentagem. Vai ficar quem? 140 vezes X igual a quem? 42 vezes 100. Gente, como é uma igualdade, é uma balança, ó, posso tirar um pezinho do lado, um pezinho do outro, ó. Vai ficar 14x, 42 vezes 10 dá 420, ó. Quem é x? É só passar o 14, né, pro outro lado. 420 dividido por 14, ó. 42 por 14 dá 3. Colocando o 0, 30, ó. 30%. 30% letra D. Galera, você poderia fazer logo assim, né? Ó. Pegar a parte e dividir pelo todo. Eu quero saber qual é o percentual dos 42, que é o quê? Os homens que ouvem rádio, no meio do total de homens, que é 140. Só que lembre, eu tenho que multiplicar isso aqui por quanto? 100%. Pego a parte, divido pelo todo e multiplico por 100%. Ó, posso cortar aqui 0 com 0, ó. 42 vezes 10% dá 420%. Dividido por 14 vai dar os mesmos quanto? 30%. Galera, já fizemos várias aqui dentro do curso na parte dos probleminhas de conjuntos com tabela. Tranquilidade? Vamos para a próxima. Gente, questãozinha número 3, ó, uma questãozinha de regra de 3. Vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. Uma panela de sopa pode alimentar ou 6 adultos ou 10 crianças. Beleza? Só alegria? Show. E aí ele diz, em certa ocasião, havia 4 panelas de sopa e foram alimentadas 25 crianças. Perceba que no começo eu tenho uma panela. Agora eu estou falando depois de 4 panelas de sopa. E aí foram alimentadas o quê? 25 crianças. E aí ele diz, com a sopa que sobrou, a quantidade de adultos que podem ser alimentados é igual a... Galera, é um tipo de questão já manjada, né? É que nem aquelas questões que diz que tem adultos e crianças e vão entrar no elevador. E aí chega lá e diz bem assim, ah, nesse elevador pode entrar 10 adultos ou 24 crianças. Esse tipo de questão você vai fazer por regra de 3. Então vamos lá. Só que o que é que você tem que entender? Vamos lá. Primeiro, galera, ó. Primeiro ele falou de uma panela, certo? De uma panela. Quando eu tenho uma panela, o que é que acontece? Aí, ó. Esses 6, o quê? Adultos. Esses 6 adultos, eles equivalem, né? São iguais a quem? A 10 crianças.
a 10 crianças. Só que, galera, aí é quando eu tenho uma panela. Essa uma panela de sopa pode alimentar tanto 6 adultos como 10 crianças. Só que eu tenho que analisar a questão para 4 panelas. Perceba, gente, que a quantidade de panelas quadruplicou. E, gente, claro que quanto mais panelas, eu alimento mais pessoas. É proporcional. Então, como é que você vai perceber isso? Ó, veja, a quantidade aí de panelas quadruplicou. Então, vai quadruplicar também o que essas quantidades de panelas vão o quê? Alimentar. Eu vou pegar isso aqui também, ó, e quadruplicar, tá? 6 vezes 4 vai ficar quem agora? 24 o quê? Adultos, 24 adultos correspondem agora com 4 panelas a quantas crianças? Vou multiplicar também aqui por 4, a 40 crianças. Agora sim é isso que eu vou utilizar. Por quê? Porque a questão fala aqui na história com 4 panelas. Então veja, gente, se quadruplicou a quantidade de panelas, vai quadruplicar a quantidade de adultos e vai quadruplicar a quantidade de crianças. Se uma panela alimentava 6 adultos ou 10 crianças, 4 panelas, que é 4 vezes, vai alimentar agora quantos adultos? 4 vezes 6, 24 adultos e crianças. 4 vezes 10, 40 crianças. Eu vou fazer a regra de 3 com essa proporção. Beleza? Então, vamos lá, galera. Só alegria. Só que veja, ele disse que já foram alimentadas o quê? 25 crianças. Perceba, ó, perceba. O que é que você vai colocar aqui, ó, na história? Vamos lá. Você já sabe, galera, o seguinte, ó, que os 24, o quê? Adultos equivalem a quem? A quem? A 40 crianças. Isso para quantas panelas de sopa? Para 4. Só que, veja, já foram alimentadas o quê? 25 crianças. 25 crianças. Lembre que eu tenho quantas crianças? 40. 40. Mas, como já foram alimentadas 25, ainda tem quantas crianças para alimentar? Quantas? 15 crianças. Essas 15 crianças aqui que estão faltando, tá? Essas 15 crianças vão ser quantos adultos? Que é o que ele quer saber. X. Acabou. Tranquilo? Beleza? Só alegria. E aí, gente, ó, vamos lá. Agora, vou fazer aqui, ó, um cruz credo. Vai ficar quem? X vezes 40 igual a quem? 24 vezes 15. Beleza? Só alegria. Vai ficar aqui, ó, 40x igual a quanto? Vai ficar 24 vezes quem, gente? Vezes 15. Isso vai dar 360. Quem é o x aí, ó? O 40 está multiplicando, passa o quê? Dividindo, ó. 360 por 40, ó. Vamos cortar aqui os zeros. 36 dividido por 4 dá quanto? Dá exatamente 9 adultos, ó. Resposta, letra B de bola. Gente, veja, ó. Uma coisa é eu resolver para mim. Outra coisa é eu resolver para vocês. Eu podia colocar aqui o meu raciocínio. Tem aluno que pega esse tipo de questão e faz de cabeça. Poderia até pegar essa proporção aqui, ó. Tem aluno que faz de cabeça. Mas o que eu estou mostrando é uma resolução segura.
para você. Tranquilo? Beleza? Não importa. Ah, professor, é mestre, não importa isso. Eu quero que você entenda. Show? Vamos embora? Gente, questão 4. Ó. Essa questão 4, você pode resolver botando letra, sem letra. Eu sempre quero resolver da melhor e da maneira mais fácil possível. Muita gente, quando foi fazer essa questão, se complicou. Tem gente que botou letra. Dá pra gente fazer isso fácil. Vamos lá. Ó, Samuel compra e vende carros usados na sua loja. Em uma das suas transações, ele comprou um carro usado e anunciou como preço de venda um valor 20% maior do que ele gastou na compra. Beleza? Entretanto, na hora de vender, ele deu ao comprador um desconto de 10% sobre o preço de venda, o quê? Anunciado. Com isso, ele lucrou R$ 5.200 nessa transação. E aí ele diz, esse carro foi vendido por... Vamos lá. Uma maneira que você poderia fazer essa questão, primeira maneira seria testando as alternativas. Eu sempre digo ao aluno, ó, você pode fazer assim, tá? Você podia testar. Só que o que é que acontece? Às vezes ele diz, o valor que esse carro foi vendido é um número entre tanto e tanto. É um número cuja soma dos algarismos. E aí não tem como você testar. Você podia fazer utilizando a fórmula do lucro. Gente, só que você pode fazer isso fácil. Veja, ó, o que é que acontece? Ó? Raciocine comigo, ó. O que é que acontece? Ele pegou aqui e comprou o quê? Um carro. Tá? E anunciou como um preço de venda com valor 20% maior. Então, ele vai pegar esse preço aqui que ele tinha e vai aumentar ele 20%. E aí, ó, vai gerar um valor aqui. Beleza? Entretanto, na hora de vender, ele deu ao comprador um desconto de 10% sobre o preço de venda. Então, ele pegou esse cara aqui, que é o valor aumentado de 20%, e em cima dele vai dar um desconto de quanto? De 10%, gerando, ó, esse valor. E claro, como ele deu um aumento de 20% e depois deu um desconto de 10%, ele ainda está ganhando, ele vai ter lucro. Você podia fazer essa questão como? Adotando, por exemplo, que aqui era 100. Aqui é uma questão como se fosse assim. Aumento sucessivo e desconto sucessivo. Depois de dar um aumento de 20% e dar um desconto de 10%, aí ele ainda tem um valorzinho de quanto aí de lucro. Então, você pode fazer, por aquela dica que eu dou, ó, o SMJ. Um aumento de 20% seguido de um desconto de 10% equivale a um aumento de quanto? Você pode fazer adotando o 100, você pode fazer por fator de aumento e fator de desconto. Gente, você tem várias maneiras. Tranquilo? Beleza? Então, ó, eu vou fazer por aquela dica que a gente dá, quem já assistiu minha aula, ó, o SMJ. Ó, um aumento de 20, 20 fica positivo, e um desconto de 10, menos 10. 20 menos 10 fica 10. Depois, eu multiplico esses valores divididos por 10, ó. 20 dividido por 10 dá 2. Tranquilo? Aqui, menos 10 dividido por 10 dá quanto? Menos 1. Gente,
eu somo os valores considerando os sinais. Como foi um aumento de 20, o 20 fica positivo. Como foi depois um desconto de 10, tá? Fica o 10 negativo. Depois, isso é dica, multiplico cada valor dividido por 10. 20 dividido por 10 dá 2. Menos 10 dividido por 10 dá menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Somei, depois multipliquei. Professor, e o que é esse J? Junta tudo, ó. 10 menos 2 dá quanto? 8. Gente, o que é que significa esse 8 positivo? 8%. Isso quer dizer que ele teve um lucro de quanto? De 8%. Você podia fazer isso por fator. Professor, como assim por fator? Poderia fazer assim, galera. Ó, um valor 20% maior. O que é um valor 20% maior? No início é sempre 100, né? Se aumentou 20, vai para quanto? 120%. 120% é 1,2. É 120 sobre 100, né? Vezes desconto de 10%. Ó, é 100%. Se teve um desconto de 10, vai ficar quanto? 100 menos 10? 90. O que é 90%? 90 sobre 100 é quanto? 0,9. Se você fizer 1,2 vezes 0,9, isso dá quanto? 1,08. Ó. O que é 1,08? 108%. 108%. Gente, o que é que significa? No final você tem 108%. Isso significa que você teve um aumento de 8%. Seu ganho, seu lucro foi de 8%. E aí, ó, o que é que eu vou fazer? 8%, né? O que ele ganha de lucro, o que ele ganhou, quando aumentou 20 e deu um desconto de 10, isso é 5.200. Só que ele quer por quanto ele foi vendido. Lembre, gente, quando ele foi vendido, ele não foi vendido por 100%, não, foi por 108%. Porque ele está ganhando o quê? 8% em cima. Você poderia botar aqui 100%, aí achar um valor aqui, achando esse valor, você aumentaria nele os 8%. Mas você já pode fazer direto, ó. Ele quer saber, esse carro foi vendido. Pô, ele foi vendido com um ganho de 8%. Só que esse ganho de 8% significa que ele está ganhando o quê? No final, por quanto ele está sendo vendido? 108%. Isso vai me dar o meu valor aqui, ó, que vai ser X. Gente, regra de 3 o quê? Direta. Então vai ficar aqui, ó, 8 vezes X igual a quem? 5.200 vezes quem? 108, né? Então vai ficar aqui 5.200 vezes quem? 108. E aí eu posso fazer assim, gente. Ó, o 8 está multiplicando, passa dividindo. Estou fazendo na humildade, viu? E aí, ó, galera, 108 aqui, ó, dividido por quem? Por 8, isso vai dar quanto? Ó, você pode simplificar aqui, ó. Se você simplificar por 2, dá 54, tranquilo? E se você simplificar aqui por quanto? Por 2, dá 4. Ainda dá para simplificar mais, né, gente? Mas beleza, tá? Eu tô indo aqui na humildade. Então vai ficar aqui, ó, por exemplo, ó, 5.200 aqui dividido por 4. Se você pegar 5.200 e dividir por 4, dá 1.300, ó, vezes quanto aqui que sobrou? 54, né? E quanto é 1.300 vezes 54? Dá quanto? Dá 70.200. Gente, veja, você poderia pegar e fazer essa conta, tá? Ó,
Veja, você podia pegar aqui, ó, 5.200, multiplicar por quanto? Por 108, ó. Vou botar até essa conta aqui, ó. Você poderia, tá? Isso aí, quem escolhe é você. Botar até aqui no canto, ó. Você pegaria 5.200 vezes 100 e quanto? E 8. Daria 561.000, né? E 600. Dividido por quanto aqui? Por 8, né? Por 8. Isso aí, se você dividir por 8, dá os mesmos quanto? 70.200. Resposta, letra C. Tá vendo, olha? Fiz por fator de aumento e redução. Fiz pela dica. Você poderia fazer adotando 100. Você ia ver que no final ia dar 108. Então, gente, tem várias maneiras. Tranquilo? Tá vendo? Lindona, tá vendo? Vamos embora. Vamos para a quinta. Gente, essa quinta, ó, eu vou resolvê-la de duas maneiras. Vamos lá. Arlindo, Benedito, Gilmar, Nonato e Osvaldo vão acampar. Ó, Arlindo, Benedito, Gilmar, Nonato e Osvaldo vão acampar. Eles possuem duas barracas, sendo uma menor, que comporta 2 pessoas, e outra maior, comportando 3 pessoas. Entretanto, Arlindo e Benedito não querem ficar juntos na mesma barraca. Respeitando esse desejo, o número de maneiras diferentes em que as 5 pessoas podem ser arrumadas nas duas barracas é... Vamos lá. Galera, eu vou fazer essa questão de duas maneiras, ó. Primeira maneira. E vou botar aqui, ó, segunda maneira. Eu, quando peguei essa questão, tá? Eu resolvi essa questão de 4 maneiras diferentes. De 4. Mas essas duas eu achei as maneiras mais simples. Toda questão que fala lá, o número de maneiras, o número de possibilidades e o número de etapas, análise combinatória, gente. Análise combinatória. Eu, olhando para as alternativas, perceba, tá vendo que as alternativas, os valores são pequenos, 3, 4, 5, 6, 8. Vamos fazer no braço. Ó, primeira maneira, no braço, não tenha vergonha. O que vale na hora da prova é você o quê, amor? Acertar. E ponto final. Eu quero que você acerte. Não importa como. Eu quero que você chegue lá na resposta. Eu vou fazer assim, ó. Barraca menor, menor. Barraca maior. Lembre que Arlindo e Benedito, eles não podem ficar o quê? Na mesma barraca. Então vamos lá. Eu vou começar aqui pela menor e não vou colocar eles na mesma barraca. Eu posso ter, então, por exemplo, ó, Arthur junto com Gilmar. Eu posso ter Arthur junto com Nonato. Arthur junto com quem? Com Osvaldo. Tranquilo? Beleza? Então, ó, Arthur com Gilmar. Botei Arthur aí com Nonato. Beleza? Botei Arthur com quem? Com Osvaldo. Eu posso botar aqui, ó, Benedito com quem? Com Gilmar. Benedito com quem? Com Nonato. Benedito com Osvaldo. Lembre que eu estou colocando primeiro aqui na barraca menor. E galera, você tem que fazer aí a lista, lembrando que eles não podem ficar juntos, nem na menor nem na maior. Então, se eu botar na menor quem? Arlindo e Gilmar, aqui vai ficar quem? Vai ficar Benedito, vai ficar quem? Nonato,
e vai ficar Osvaldo. Se eu botar, né, Arlindo e Nonato na menor, aqui vai ficar quem? O B, o G e o O. Ou seja, Benedito, Gilmar e Osvaldo. E ainda eu posso colocar, ó, se aqui eu coloquei o A e o O, aqui eu vou colocar quem? O B, o G e o N. Se aqui eu coloquei o B e o G, aqui vai ficar quem? O A, o N e o O. Se aqui eu coloquei o B e o N, vai ficar quem? O A, o G e o O. E se aqui eu coloquei o B e o O, Benedito e Osvaldo, aqui vai ficar quem? Arlindo, Gilmar e Nonato. Galera, não tem mais. Não tem mais. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 situações. 6 situações. Tranquilo? São as únicas. Muita gente poderia pensar assim, professor, vamos ver aqui outra situação. O senhor botou o A com G, o A com o N, o A com o O. Só que eu não vi, por exemplo, o senhor colocar aí o A com o B. Não pode botar o A com o B. Beleza? Não pode. Então tá aí todas as situações, gente. Eu só tenho aí essas 6. Beleza? 6, letra D. Ela matava. Professor, e a segunda maneira? Vamos lá, gente. Isso aí é uma questão de combinação. Tá? Botar, por exemplo, veja, ó, botar Nonato e Osvaldo na barraca menor é a mesma coisa que colocar quem? Osvaldo e quem? E Nonato. Tranquilo? Beleza? Então, botar Nonato e Osvaldo é a mesma coisa que botar quem? Osvaldo e quem? E Nonato. É um problema de combinação. Você pode usar combinação. Você pode fazer pelo método destrutivo. É trabalhoso, tá? Mas vamos lá. A segunda maneira. Como é que eu poderia pensar, tá? Em cima dessa questão. Vamos lá. Qual seria o primeiro cenário aqui, tá? A primeira situação. Qual seria a primeira situação? Vamos lá. Eu botar, por exemplo, ó, Arlindo na menor. Arlindo na barraca menor. E quem? E Benedito na maior. Na maior. E aí, gente, acabou, ó. Vê. Ó. Eu tô o quê? Fixando o A na menor. Na menor. Tô botando Arlindo aonde? Na barraca, que tem 2 pessoas, na menor. O que é que resta escolher? Resta escolher o quê? Uma pessoa entre as 3 restantes para acompanhá-lo. Para acompanhá-lo. Porque aqui tranquilo, ó, de boa. Eu não já separei? Então, ó, se eu pego e fixo Arlindo na menor, o que é que acontece? Resta escolher uma pessoa entre quem? Entre as 3 restantes. Ou seja, combinação de 3 escolhendo 1. Isso é 3. Gente, não precisava usar combinação. São 3 chances. Porque veja, olha, eu não estou botando o A na menor, eu já fixei o A na menor. E aí o B vai estar na maior. Eu já separei. Só que o que é que acontece? Aqui
para acompanhar quem? O A. Como o B já está na outra, pode ser o Gilmar, o Nonato, o Oswaldo. Eu vou combinar 3 para escolher o quê? Eu tenho 3 chances. Você já podia botar só 3. 3 chances. Ou a segunda situação. Qual seria? A segunda situação. O segundo cenário. Eu colocar quem? B na menor e automaticamente o que, gente? O A na maior. Gente, seria a mesma coisa, ó. Eu tô fixando o B aonde? Na menor, eu vou escolher uma pessoa entre as 3 restantes, que pode ser quem? Gilmar, Nonato ou quem? Oswaldo, para acompanhar esse B na menor. Mesma coisa, combinação de 3, escolhe um. Gente, quando eu faço apenas uma escolha, você já pode botar direto. São 3 chances. Então, ó, você tem o quê? Ou essa situação, ou essa. O ou significa o quê? O ou? Soma. Somar. 3 mais 3 dá quanto? Dá 6. Gente, eu podia resolver essa questão aqui de 4 maneiras diferentes. Se você quisesse nem usar a combinação. Dos 3, escolher um. Você tem 3 chances. Tranquilo? E, gente, tá aí, né? Já resolvi ela aqui de 2 maneiras, o quê? Diferentes. Então, nem preciso me preocupar. Deu pra gente resolver no espaçozinho pequeno, né? Deu pra gente resolver aí tranquilo. Vamos para a questão aí de número 6. Eu vou resolver essa questão de 2 maneiras diferentes, tá? Eu resolvi essa questão também de 4 maneiras diferentes. A questão de probabilidade. Vamos lá. Olha o que ela diz aí, ó. Em uma urna há 10 cartas. Há 10 cartas. Sendo 5 vermelhas e 5 o quê? Pretas. Em cada uma das 5 cartas vermelhas está escrito uma das letras A, B, C, D, E. Então, olha, você tem aqui as vermelhas. As vermelhas. E nas vermelhas pode ter A, B, C, D, E. Tranquilo? O mesmo ocorre com cada uma das cartas pretas. Todas as cartas são o quê? Diferentes entre si. Então, ó, você também tem 5 pretas, as 5 pretas. E nessas cartas, 5 pretas, também estão escritas as letras A, B, C, D, E. Todas as cartas são diferentes entre si. Ó, sorteiam-se ao acaso 2 cartas em sequência e sem reposição. E aí ele diz: a probabilidade das cartas sorteadas terem a mesma cor ou mesma letra é igual a... Gente, aí eu tenho o conectivo ou uma coisa ou outra. Só que lembre que quando tem o ou, existe uma formulazinha que é essa aqui, ó. Vamos lembrar. Probabilidade de A ou B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de acontecer os dois. Não tem como acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Você ter uma carta com quê? Com mesma cor e mesma letra. Não pode ter as duas coisas, tá? Não pode. Então, ó, por isso que eu nem me preocupo aí com quem? Com a
interseção. Gente, não tem como, ó, não tem. É impossível você tirar duas cartas, né? Já que são duas, né? Ó. É impossível você tirar duas cartas que têm a mesma cor e a mesma letra ao mesmo tempo, já que em cada cor as letras não que se repetem. Então é por isso que basta eu pegar as probabilidades, ó, e somar. Vamos lá. Eu vou fazer essa questão de duas maneiras diferentes, tá? E aí eu vou ensinar a você pensar. Vamos lá, ó. Gente, atenção, ó. Você quer mesma cor, mesma cor. Vamos lá. Mesma cor. Raciocínio, ó. Como você quer mesma cor, você pode ter o quê? Atenção. Você pode ter, não é a mesma cor que você quer? Então você pode ter aqui, ó, como as cores, elas são o quê? Iguais. Você pode ter o seguinte, ó, cores iguais, não é? Ele diz, ó, a probabilidade das cartas sorteadas terem o quê? A mesma cor, não é? A mesma cor. Ou mesma letra. Vamos calcular primeiro, tá? Vamos calcular primeiro o quê? A mesma cor. Então, mesma cor eu posso ter o quê? Vamos lá, eu posso ter vermelho e vermelho, ou você pode ter preto e preto. Concorda, gente? Mesma cor, vermelho e vermelha, ou preto e preta. Mesma cor. Tranquilo? E aí fica fácil. Vamos lá. Ó, se você pegar e analisar, ó, vermelha, eu tenho quantas? 5. Lembre que estão as 10 dentro da urna. Eu tenho 5 para escolher no meio de 10. E é vezes, tá? Agora eu vou escolher outra vermelha. E aí, gente, lembre que aqui já foi escolhida uma. Então aqui eu vou ter 4 em quanto? Em 9. Ou é soma, ou é soma. Preta. Gente, vai dar o mesmo cálculo. Quantas pretas eu tenho? 5 para escolher no meio de 10. Eu não tenho 5 pretas. E vezes. Eu já escolhi uma preta. Quando eu for escolher a próxima preta, agora eu tenho quantas? 4 pretas no meio de 9. E aí, gente, isso vai ficar fácil, né? Por quê, professor? Porque aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20, né? 10 vezes 9, 90. Aqui, 5 vezes 4 dá 20. 10 vezes 9 dá 90. Aqui vai dar quanto? 20 mais 20, 40. E conserva o denominador, 90. Cortando os zeros, isso vai dar quanto? 4 sobre 9. Aí eu estou escolhendo cartas de mesma cor. Beleza? Vocês vão se assombrar quando eu fizer em uma linha essa questão. Ninguém vai resolver igual assim. Pode procurar, ninguém. Vamos lá. Agora, o que é que eu posso ter? Letras iguais, tá? Letras iguais. Gente, letras iguais, você pode ter o quê? Ó, A e A, B e B, C e C, D e D e quem? E e E. E, gente, basta fazer um cálculo, veja, porque veja, ó, atenção. Iguais eu tenho quem? Ó, letras iguais, A e A. O A vermelho, o A preto. B e B, o B vermelho e o B preto. Então, o que acontece aqui, ó?
Para retirar aqui o primeiro A, eu tenho quem? 2A's no meio de 10 e o E, né, vezes, eu já retirei um A, agora 1A no meio de quantos? De 9. Isso aqui vai dar quanto? 2 sobre 90. Gente, se eu fizer pro B, ó, vamos lá. Se eu fizer pro B, pro C, pro D e pro E, vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Para quem fazer? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 situações. É só pegar o 2 sobre 90 e multiplicar por quanto? Por 5. Por que por 5, professor? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Porque, olha, se eu for fazer B e B, quantos Bs tem? Um B vermelho e um B preto. Então, para escolher o primeiro B, 2 em 10. Para o outro, 1 em 9. Então, aqui vai dar quanto, gente? Vai dar 10 sobre 90. Ó. 5 vezes 2, 10. Que, cancelando, isso aqui dá quanto, gente? 1 sobre 9. Então, ó, essa é a probabilidade de quê? De ter a mesma cor. E essa é a probabilidade de quê? De ter a mesma letra. Né? Ou. O ou não é soma. Então eu vou somar quanto? Vou botar aqui, ó. Tende. Vou somar 4 sobre 9. Mais 1 sobre 9. Isso vai dar quanto, gente? 5 sobre 9. Letra E. Ó. Eu sempre digo aos meus alunos, quando você pega uma questão que dá trabalho, pense no complemento. Ninguém vai resolver assim. Pense no complemento. Você está calculando a probabilidade de ser homem. Está dando trabalho? Calcula a probabilidade de ser mulher. Está calculando a probabilidade de ser branco? Está dando trabalho? Calcula a probabilidade de não ser branco. Gente, como é que você poderia fazer essa questão em uma linha? Ó, isso aqui dá trabalho. Isso aqui dá trabalho. Beleza? Vá, comenta aí. Pessoal, ficou linda essa questão. Ninguém resolve assim. Ó, isso aí, gente, dá trabalho. Como é que você vai pensar na hora da prova para fazer isso aí facinho, facinho, molinho, molinho, rapidinho, rapidinho, como ninguém pensa? Vamos lá. Você vai pensar assim, ó. Você vai calcular o que você não quer, o que eu não quero. É como se fosse a negação disso, ó. O que você quer é mesma cor ou mesma letra. Você vai calcular a probabilidade de não ter mesma cor e não ter mesma letra. Gente, é como se eu estivesse pegando essa frase e negando. Como é que eu nego o ou? Nega tudo e troco o ou por e. Você está calculando isso aí. Tá? A probabilidade de quê? De não ter a mesma cor e não ter a mesma letra. Gente, o que é que acontece? Ó, a primeira carta, veja, a primeira carta, como eu tenho 10, a primeira carta, porque lembre, a gente tá sorteando duas. A primeira carta, ela pode ser qualquer uma. E aí, ó, restam quantas? Restam 9. Dessas 9, 4 tem o quê? A mesma cor. 4 tem a mesma cor. Tranquilo? 4 tem a mesma cor. E o quê? E uma tem o quê? Uma tem
a mesma letra. Gente, a primeira carta pode ser qualquer uma. E aí, após o sorteio da primeira, vão restar quantas? 9. E aí, ó, 4 tem a mesma cor. Uma tem o quê? A mesma, o quê? Letra. Uma tem a mesma letra. Ou seja, o que é que acontece? Quantas não têm a mesma cor e não têm a mesma letra? Ou seja, o que é não ter a mesma cor? Tem cores, o que, gente? Diferentes e tem o que? Letras, o que? Diferentes. Você tem quantas? Pô, aqui não tem 5? Aqui não tem 5? Então, ó, porque 4 tem a mesma cor, uma tem a mesma letra, eu tenho 4 e 9. Eu tenho 4, o quê? E 9. Que não tem a mesma cor e não tem a mesma, o quê? Letra. Tranquilo? Só que eu quero o quê? Aí, o complemento, gente. O complemento é quanto falta, né? É quanto falta. Se aqui eu tenho 4 e 9, falta quantas? 5 e 9. Resposta. Letra E. Letra E. Então, gente, o que eu fiz foi isso, ó. A primeira carta pode ser qualquer uma. E aí restam quantas? 9. Só que dessas, 4 tem a mesma cor e uma tem a mesma letra, ou seja, 5. 5. Tranquilo? E aí, o que é que acontece? O resto, cores diferentes e letras diferentes. Ou seja, se das 9 tem 5 aqui, 4 e 9. Se 4 e 9 aqui é quem não tem mesma cor e não tem mesma letra, o complemento é o que falta, ó. 5 sobre 9, aí, ó, letra E. Gente, é isso. Que massa, que massa. Galera, sigam o nosso Instagram, deixa o like, curte e compartilha. É isso. Por aqui ficamos. Um beijo. Vamos embora. Fui.